capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 13 a 22. E eu vou tentar provar para você aqui, nesta manhã, à luz das Escrituras Sagradas, que você é a casa de oração de Deus. Amém? Então fala bem forte para mim assim: eu sou a casa de oração de Deus. Amém? Agora eu tenho que provar na Bíblia agora. João, capítulo 2, versículo 13 a 22. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Lê comigo, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos estudar esse texto, irmãos. Vamos entender esse texto e vamos aplicá-lo à nossa vida. Esse texto, se bem entendido, ele pode revolucionar a nossa vida de oração. A nossa vida de oração. Em primeiro lugar, nós precisamos entender qual a relação entre o templo e a oração no Antigo Testamento. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 6, quando Deus construiu o templo através de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 6, versos 29 e 30. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que ele conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. 2 Crônicas 7,14, vamos entender aí. 7,14, o que é que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste atenção, vamos lá. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Preste atenção que o templo quando foi construído, ele foi construído para ser casa de oração. Toda oração que se fizer neste lugar.
quem estivesse longe de Jerusalém teria que orar voltado para Jerusalém, onde estava o templo. Diz Daniel capítulo 6, versículo 11, quando ele estava na Babilônia, que ele orava 3 vezes ao dia, abria a janela e orava em direção ao templo. Templo. Dá um pulinho, por favor, lá em Isaías capítulo 56, para você entender o texto de João. Isaías capítulo 56. Versos 6 e 7. Isaías 56, versos 6 e 7. Vamos lá, bem forte? Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos meus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os... Preste atenção que a casa de oração, que é o templo, não é mais a casa de oração para os judeus. É casa de oração para todos os povos. Guarda isso no seu coração, na sua mente. Vamos observar que no Antigo Testamento, templo está ligado à oração. O templo é chamado casa de oração. Vai orar, ora no templo. Está fora do templo, ora em direção do templo. O templo nos ensina que ele foi erigido para oração. Vamos voltar agora para João capítulo 2. Nós temos um incidente da purificação do templo. E esse incidente ele é tão importante que os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram esse fato. Mas é interessante observar que nos sinóticos, esse incidente está na última semana do ministério de Jesus. Mas o Espírito Santo usa João, e se você observar aqui, esse incidente está logo quando Jesus começou o seu ministério, logo após o milagre em Caná da Galileia. Se você me perguntar por que está aqui, eu não sei. E eu perguntei para um monte de comentarista e ninguém explica nada. Só o Espírito Santo. Mas é muito importante você entender que somente João vai fazer uma relação entre esse templo e aquilo que Jesus chama de novo templo. Veja, Jesus entra naquele templo físico. Aquele templo foi desvirtuado na sua função. Aquele templo deixou de ser casa de oração e passou a ser casa de negócio. Casa de negócio. Jesus, então, faz isso que vocês leram aí. Mas veja que Jesus, ele faz um link. Um link. Lê comigo o versículo 19. O que é que diz aí? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Presta atenção. Que santuário é esse que Jesus está colocando aqui? A igreja. Jesus vai dizer em João capítulo 4, não é nem em Jerusalém, não é em lugar nenhum, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é o seguinte: quando eu morrer e quando eu ressuscitar, ao ressuscitar, eu vou construir uma nova igreja. E essa nova igreja não será só de judeus, mas será também constituída por gentios. Se você observar bem, observe bem aí, que a ira de Jesus era contra aquilo
que impedia o templo de ser uma casa de oração. Então preste atenção. Quando Jesus morre e constrói esse novo templo, que somos nós, igreja, continuamos a ser o que? Casa de oração. E tudo aquilo que toma o lugar da oração na igreja, merece a ira de Jesus. Ele quer que nós sejamos o quê? Uma igreja de oração. Oração. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque a purificação do templo foi um aviso prévio de que através da sua morte, ele construiria um novo templo. E esse novo templo e essa nova igreja deveria continuar sendo casa de oração para todos os povos. Como é que a gente entende isso? Se você observar bem, versículo 22, 21 e 22, diz assim: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E aí diz no versículo 22, João está escrevendo isso no final do primeiro século. Ele diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, o que Jesus fez aqui, eles não entenderam. Só foram entender depois da ressurreição de Cristo. Agora, vamos pensar aqui, vamos para João, capítulo 14. João 14 a 16. Esses 3 capítulos são as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. E o tema principal desses 3 capítulos qual é? A ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Preste atenção nisso, que é muito importante você entender. Jesus está dizendo: eu vou para junto do Pai. E quando eu estiver lá, eu vou mandar o quê? O Espírito Santo. Ou seja, o primeiro ato de Jesus como Senhor, como presidente, foi mandar o Espírito Santo vir habitar na igreja. Há 2 palavras que são importantes no capítulo 14. Veja no capítulo 14, versículo 2. Vamos lá? João 14, 2. O que diz? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou para lugar. Preste atenção. Na casa de meu pai. Quando a gente lê isso aqui, a gente está pensando em quê? Hein? No céu, não é isso? No céu. Casa de meu pai. Aqui aparece, somente aqui, e no versículo 23, somente nesses 2 versículos aparece a palavra grega monê. E eu queria que você fosse lá para João 14, 23. João 14, 23. O que diz aí? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas Jesus diz: mas vocês também são o quê? Minha morada. Eu vou mandar o Espírito Santo, e se vocês crerem em mim, eu virei, não só eu, mas eu, o Pai, o Filho, e faremos de você o quê? Morada. Então você passa a ser o quê? O templo do Espírito Santo. Aquele templo que ele disse que ia reconstruir em 3 dias, através da sua obra, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus mora em nós. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus, diz Paulo em Romanos 8. E a grande pergunta é: para que Deus mora em nós? Para nós sermos o quê? Casa de oração. Vocês estão entendendo ou não? Quem está entendendo diz sim aí. Sim. Pronto, está entendendo.
Aí você vai entender algumas coisas que em João capítulo 14, a vinda do Espírito Santo habitando em nós está linkado com a vida de oração. Vamos pegar aqui João 14, por favor. João 14. Jesus vai dizer a partir do versículo 12. Jesus assim, em verdade, vamos ler juntos? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Presta atenção, o crente, que é a habitação de Deus, vai fazer obras maiores do que Jesus, através de quê? Da oração. Porque quando você ora, não é você que faz. É Jesus que faz, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o segredo aqui, não é que eu tenho mais poder do que Jesus, mas porque a partir da ascensão e da vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo presente em nós, vai nos fazer orar mais. E quanto mais nós orarmos, mais faremos o quê? Mais do que Jesus. É esse o sentido do texto. É muito importante, irmãos, nós entendermos aqui que há uma relação entre o novo templo e a oração. Como existia no antigo templo e a oração. Lembra que quando Moisés levantou o tabernáculo, que era um protótipo do templo, termina Êxodo capítulo 40 o quê? A presença de Deus o quê? Descendo sobre o templo, enchendo o templo, tabernáculo. Depois vai para o templo, Salomão faz oração e a presença de Deus se manifesta dentro do templo. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o templo que foi construído pela obra de Jesus, que é o seu povo, Deus habita em nós. E nós somos o quê? Santuários ambulantes de Deus. De Deus. E aí, a principal função do templo de Deus é a oração. Veja João, capítulo 15. Sete e 8. Vamos ler juntos? João 15, 7 e 8, o que é que diz? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Irmãos, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Significa que eu e você, nós temos um compromisso de vida, nós temos um compromisso de identidade. O Espírito Santo foi colocado em nós para ser o nosso intercessor, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos ensina. Por isso que nós oramos no Espírito. E nós somos templo do Espírito Santo para sermos templos de oração. Vai para o versículo 16 de João 15, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí, novamente, vem o negócio de oração. O que é que diz? A fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, Ele vos conceda. Agora, vamos para o capítulo 16, versos 22 a 25, a 24, 22 a 24. O que é que diz assim?
Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus diz assim, depois que eu ressuscitar, eu vou me revelar a vocês. Porque Jesus ressuscitado não se revelou ao mundo, só se revelou à igreja. E aí vocês vão entender. Naquele dia nada me perguntareis, porque vocês vão entender o significado do que é o seu templo. Vocês vão entender, como diz João no capítulo 2, eles entenderam e creram em Jesus, porque eles tiveram compreensão que o novo templo de Deus, a nova casa de oração de Deus, somos nós, somos nós. Agora, a gente censura os fariseus e os saduceus porque fizeram da casa de Deus o quê? Casa de negócio. Aí você faz do seu corpo o quê? Estética. Marombado. Eu sou o templo de Deus marombado. Tem uns irmãos que põem em grego, tetelestai, está tudo consumado. Você, como templo de Deus, é um templo de oração. Onde você estiver, você fala com Deus. Não precisa mais orar para Jerusalém. Não tem mais lugar. Onde você estiver, você fala com Deus. Porque você agora está conectado. Um Wi-Fi que ninguém corta. Nem a net quando você atrasa a prestação. Você está conectado. O Espírito Santo está em você ali, ó. Por isso, quando a gente não ora como igreja, nós estamos em pecado. A igreja de Pinheiros está em pecado, sabia disso? Não ora. Porque se nós não orarmos, nós estamos cometendo os mesmos pecados que os fariseus fizeram. Levaram tudo para dentro da igreja, menos o quê? Oração. E Jesus, se ele estivesse aqui hoje, dá uma chicotada em nós. Porque nós não estamos orando. É tão interessante, observe bem, que antes da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo, os discípulos não oravam em nome de Jesus, oravam? Não. Não oravam. E João coloca isso. João vai ensinar aqui, que depois que o Espírito Santo vier, tudo quanto nós pedirmos em seu nome, Ele fará. Porque agora nós temos o Espírito Santo em nós, como habitação de Deus, mas nós temos também o que? O intercessor junto a Deus. E é através da mediação de Jesus Cristo e da intercessão do Espírito Santo que as coisas acontecem. 4 coisas em João 14:16, a ida de Jesus ao Pai, a vinda do Espírito Santo. Nós nos tornamos habitação de Deus. E nós nos tornamos um templo de oração. Templo de oração. Eu queria fazer uma aplicação rápida em João 14, só para você entender. Jesus disse, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu queria pegar um exemplo, lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9.
Veja como os discípulos aprenderam direitinho. Pedro aprendeu. Quando Jesus ressuscitou, ele fez algumas ressurreições, ele simplesmente ordenou. E ele levou consigo, sempre na casa do centurião, ele levou de Jairo, Pedro, Tiago e João. Aquela mulher, o jovem lá, filho da viúva de Naim, ele parou, o funeral, e disse: levanta-te. Lázaro, ele disse para Lázaro, sai para fora. Jesus não precisava orar para fazer os milagres dele. Mas ele vai dizer: você quer que coisas extraordinárias aconteçam? Vocês precisam o quê? Orar. Vocês farão mais se vocês o quê? Orarem. Aí veja aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A ressurreição de Dorcas. Dorcas morreu. E como Pedro estava por perto, ali em Jope, líder era perto de Jope, enviaram 2 homens. Versículo 39 de João, de Atos. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo, e todas as viúvas cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas o que Pedro fez? Feito sair a todos. O que ele fez? Pondo-se de joelho, o quê? Orou. E você acha o que aconteceu quando ele orou ali? Hein? Você acha que se Deus dissesse assim: olha, eu não vou ressuscitar não, está morta em terra, faz o funeral, canta o hino, descansa sua alma, eis o Senhor ao lado, né? Ele orou. O que diz o texto? E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Essa ressurreição foi resposta de oração. As mesmas coisas que eu fiz, vocês o quê? Farão e farão? Porque nós não somos nós que fazemos, irmãos. É Deus que continua fazendo através da oração. Porque nós somos o quê? Templo. Nós somos templo. Há tantas coisas que a gente precisa aprender. Em João 14. Maiores obras. Maiores obras só serão feitas através da oração. Quando a igreja ora, Deus opera. Deus opera. E aí, eu queria que você fosse lá para 1 Coríntios, capítulo 6. Qual é o atributo principal de Deus? Santidade. É ou não é? Santidade. Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. O santuário é chamado no Antigo Testamento de o santo lugar. Quando Isaías ele entra no templo, Deus se manifesta e aparece lá: santo, santo, santo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, fugir, versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19 e 20, vamos forte? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, glorificai a Deus no vosso corpo. Se lá em João capítulo 14, Jesus diz que ele viria e faríamos em nós o quê? Morada. Nós somos agora o santuário de Deus. Santuário de Deus. E o santuário de Deus vive
para glorificar a Deus. Nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. E se nós, irmãos, entendermos que a casa de Deus, que o templo, lugar onde Deus habita, é chamado casa de oração, a oração é a coisa mais importante na nossa vida espiritual. Amém? Vamos orar mais. Vamos participar mais dos cursos de oração. Tudo que você vai receber no mundo espiritual vem pela fé, mas através da oração. Oração. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pela obra de Jesus Cristo em nos fazer santuário de Deus. Deus habitando conosco e andando entre nós. Que haja no nosso coração santo temor, santa reverência, e que nós sejamos conhecidos no céu, no trono da graça, como pessoas de oração. Levanta nessa igreja homens e mulheres de oração. Faz da igreja de Pinheiros uma casa de oração. Casa de oração. Derrama sobre nós espírito de graça e de súplicas, para que a oração seja o grande desejo, a grande prática da nossa vida, em qualquer lugar que estejamos, no trabalho, em casa, na igreja, que nós possamos ter uma vida incessante de oração. A oração que eu faço agora em nome e por amor de Jesus. Amém.